O que é frequentemente chocante é que, por exemplo, para não falar das crenças que não são as cristãs, é chocante é quando o pessoal de igreja vê um filho se converter genuinamente ao evangelho e ficar, por causa daquela conversão, uma pessoa que não adere mais àquelas crenças. No coração ele é até contra elas, mas por uma questão do evangelho, mesmo não aceitando mais, ele tem o amor que convive com os pais ou com a família, mas aquelas crenças morreram para ele depois que ele entendeu o significado da fé em Jesus, porque a fé em Jesus não é uma fé de tradições e não de crenças. A fé em Jesus é algo que se renova em cada indivíduo. É o que Paulo diz, a fé não é de todos. Ou quando ele diz, aquele que crê, aquele que tem fé, a tenha para si mesmo. Então, tudo que você não vê em Jesus é dizendo, creiam nas novas tradições que eu estou desenvolvendo. Jesus não nos deu uma tradição. Quem nos deu tradição foi o cristianismo, o protestantismo, o pentecostalismo, o candomblecismo, o umbandismo, o judaísmo, o islamismo. Esses nos deram tradições. O Evangelho não nos deu tradições, nos deu um ensino, na intenção de que esse ensino provoque uma transformação que crie em nós a mente de Cristo. Porque não é só uma questão de tradição, é uma questão, antes de tudo, de habitação. Eu sou habitado pelo Espírito Santo, eu não tenho uma tradição, eu tenho a presença contínua agora de Jesus em mim, me fazendo interpretar a minha geração, não segundo nenhuma tradição, mas segundo o ensino simples do Evangelho, que não é tradição do cristianismo, que não é tradição do protestantismo, que não é tradição de ninguém, nem do pentecostalismo. O que Jesus ensina é que o reino de Deus é assim, sem tradição. Os odres velhos têm que ser deixados lá. Eu não tenho que destruir o odre velho com vinho velho, deixa ele lá. Quem bebeu do vinho velho não vai dizer que o vinho novo é bom. É o que Jesus diz, escrevendo em Lucas dizendo em Lucas essa passagem que se repete também em Marcos, se repete em Mateus. O vinho novo não se torna uma tradição. Não, eu estou na tradição do vinho novo. Virou tradição, o vinho fica velho. As vestes velhas são velhas. Eu não pego o evangelho e aplico numa tradição velha. Não aplico. O evangelho não conhece tradição. Quando Paulo diz, esse não é o nosso costume, ele está dando um cacete num pessoal que estava comendo comida sacrificados aos ídolos, se batizando por causa dos mortos, fazendo um monte de loucura, de pirotecnia. Isso, o que ele está dizendo, olha, entre nós, apóstolos, não é assim em lugar nenhum. Sigam o que a gente está ensinando, mas não é sigam a nossa tradição. Quando ele menciona a palavra tradição, ele não tinha ainda nem tempo para ter uma tradição. Ele está falando apenas do que é o normal das relações nas comunidades orientadas pelos apóstolos. É só isso. Porque, na prática, cada nova geração vive o Evangelho outra vez, tendo como referência o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Não as tradições de Cristo, porque Jesus não teve tradições.
É a chave hermenêutica, é Jesus que é o absoluto absoluto. Se Jesus é o absoluto absoluto, eu não tenho tradições. Eu sou um ser que se renova em cada outra nova circunstância, porque eu carrego o evangelho vivo em mim para aplicá-lo não segundo as tradições, mas segundo a sabedoria da mente de Cristo nessa nova circunstância. Essa é a diferença entre fé e crença e tradição. Aí no portal, se você escrever a diferença entre crença e tradição, você vai encontrar isso aí, porque eu já falei disso inúmeras vezes aqui. De modo que eu fico muito triste quando eu vejo alguém que deveria estar falando na fé e Jesus está falando na coerência com a nossa tradição e tudo mais. Aí me dá uma tristeza, eu digo, não aprendeu nada, cara. Mas eu estou aqui. A diferença entre crença e fé. 49 ocorrências no portal, ok? Aí tem lá. Olha lá. Aí. Você está vendo aí? A fé que salva da insanidade. Fiquei voando. Questiona até minha fé em Deus. Tá vendo aí? Sim, eu estou vendo. É só subir, né? Para a gente poder ver mais. Só se ver com o coração. Isso. Para quem quer saber quem é Jesus. Por que você escolheu querer assim? Deus, um delírio. Minha filha morreu, morte cruel. A diferença entre fé e crença, tá no YouTube, ó. Duas aqui na sequência, ó. 5 de maio de 2018, 10 de outubro de 2018, a mesma coisa. Agora, Deus, um delírio era legal também o pessoal ver. Estava ali, você subiu. Esse cara aqui. Isso, por causa do Richard Dawkins. E eu dei uma resposta a isso aí, dizendo que ele estava falando só da crença. A crença é patética, eu falo sobre ela melhor do que ele. O negócio é que ele não sabe o que é a fé. A maioria não sabe. Eu vejo gente que eu pensei que sabia e eu entro em profunda decepção quando eu vejo um indivíduo defendendo a crença, as tradições, ao invés de dar uma patada de fé e descrever o que é a fé. Vamos lá, meu amigo. Caio, então assim, tipo, a pessoa que tem medo de despacho... também. Você quer ver no YouTube? Peraí. Também, né? Que lá é que tá o bicho mesmo. A diferença, vou pegar aqui, a diferença entre crença e fé. Eu vou pegar essa mesma fala aqui, esse mesmo texto, vou copiar aqui, vou colar aqui dentro no canal, ó. Colei aqui. Ó, enter, aqui. Tá tudo aí, ó. Diferença Olha entre aí. fé e crença. 2 vezes, né? 2 vezes na sequência. Existe diferença entre igreja e religião, fé e crença. Ó, legal. Olha aí. Uma das diferenças entre a crença dogmática e a fé verdadeira é a paz diante do inexplicável. Isso. Crença dogmática não produz paz diante do inexplicável. Isso. Aí tem um de 59 minutos aqui. Conversa com estudantes de psicologia sobre... Estudantes de psicologia. Nossa, esse vídeo é sensacional, Caio. Eu tava aí quando você gravou isso. Nossa, isso aqui é maravilhoso, galera. Cai, voa nisso aqui, se joga. Isso aqui é muito bom mesmo. Eu adorei esse vídeo. Eu tava no dia que você filmou isso lá. Caio explica a diferença entre fé e magia. Qual a diferença entre expectativa e fé? O que você tem é fé ou crença? 2013, tem muita coisa sobre isso aqui, Caio. Muita coisa. Olha só. Caio explica de forma clara. Olha só. Vou pedir para o Marcelo Cunha criar um link com tudo isso aí. Porque eu acho que o pessoal está precisando entender esse negócio. Outro dia eu estava vendo uma pessoa muito querida minha sendo entrevistada e ele não sabia fazer diferença entre fé e crença. E aí fica-se... Quem não sabe a diferença fica amarrado às tradições, pensando que está sendo coerente, quando na realidade está sendo incoerente com o Evangelho e com o significado existencial de andar pela fé e de ter entendido o que é a mente de Cristo. E ninguém pode dizer que Jesus é
o seu absoluto absoluto, enquanto você tiver uma tradição, uma crença, tudo, você está relativizando, porque Jesus não teve isso. E ele ensina a gente, em cada geração, a beber do vinho novo sem ter isso, a vestir uma veste nova sem ter isso.